Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma questão, vai ser um vídeo curto, porque é aquele tipo de questão que é 880, né? Eu não vou poder entrar muito em detalhe, porque senão ao invés de curto, seria até o contrário. Esse vídeo talvez demorasse, virasse quase uma aula inteira, ou mais de uma aula. É um assunto extremamente complexo, então eu vou ter que meio que passar por alto. Mas eu realmente queria falar uma questão que tá realmente, sempre me incomodou, né? Dentro da discussão econômica. Eu vou falar muito por alto mesmo, porque não tem jeito, é muito amplo e complexo. Mas é o seguinte: existe uma discussão na política que interfere dentro da economia. Né? Como eu já falei no outro vídeo lá de trás para frente, a ciência da economia, com muitas ciências humanas, é a ciência de trás para frente. Você, dentro da sua vida, sei lá, que nasceu dentro da família, ou convívio com determinados amigos, pensar daquela forma que você achou bonitinho, entrou também. É coisa meio que nem time de futebol, né? Você escolhe por N motivos, cada um tem o seu e. Na verdade, até religião já vi pessoas escolherem assim, às vezes porque nasceu naquela família mesmo. E aí você escolhe o que você acha bonitinho dentro da política. E muitas ciências humanas, é o caso da economia, você escolhe qual é a sua linha econômica porque você quer chegar naquele final, que é aquilo que você quer chegar, e é isso. Aí você aceita, a linha é essa, então eu vou acreditar nisso. Quer dizer, uma completa inversão de valor, é uma bobagem total. Ciência não se faz assim, ciência não se faz de trás para frente. Ciência você começa do início, depois você vai para o meio e chega no final, não é na contramão. Ah, já declara o final e vai em flashback. Tem aquele filme que começa no final. Como é que você chegou aí? Faz flashback? Não é flashback. É no sentido normal mesmo da mão, nada de contramão. Né? Eu falei isso no outro vídeo. E uma das questões, e esse aí sim é o tema desse vídeo, que muito me irrita, é essa questão do chamado papel do Estado na economia. Pausa para aquele mundo. Eu vou ver se eu acho esse mundo. Se eu soubesse fazer edição de vídeo, eu vou botar aquele que, né, que aparece a cabecinha explodindo assim. Tipo, ali se bem que esse é mais facepalm, né? Tipo, ai meu Deus do céu. Não dá, gente, não dá. Vamos lá. Primeiro, né, tem aquela coisa. Tu não é contra ou a favor, contra ou a favor. Enfim. Quem é contra é pró-mercado. Eu já falei um pouco. O mercado não vou falar tanto hoje. Primeiro que o foco é realmente o Estado. E segundo, porque as questões do pró-mercado meio que eu falei um pouco nos outros vídeos. Eu devo ter feito um vídeo especial sobre isso. Talvez eu faça no futuro, não sei. Sobre o mercado eu já meio que deixei claro nos outros vídeos. Mas sobre o Estado, gente, olha só. Primeiro, se perguntar para mim, você é contra ou a favor a atuação, a intervenção do Estado na economia? Não. Primeiro a pessoa fala intervenção estatal. Intervenção é vir entre, né? Quer dizer, eu sempre penso assim, sabe aquela pessoa entrou, né, que tá duas pessoas conversando, o outro chega e entra e quer se meter na conversa? Intervenção já tem essa ideia, né? De alguém que entra ali no meio. Eu já costumo dizer que não. Não. O Estado já faz parte da sociedade, ele não intervém, ele está lá. Esse meio parte do processo, então, que eu chamo de atuação estatal. Mas o ninguém entra errado que uma intervenção estatal. O Estado foi uma coisa exógena, né? Que é um termo técnico que os economistas usam para dizer assim, uma coisa de fora, tipo, meio como se o Estado fosse meio gringo assim, na economia. Não é um morador da economia, não, é um gringo, é um estrangeiro. E aí rola, os liberais seriam xenófobos e o, o pessoal, o estatista seria os hospitaleiros. Mas todo mundo considera como se o Estado fosse uma coisa fora. Além disso, quando você pensa em atuação do Estado, mas atuar, né, quer dizer, criar ações, como? É naquela forma que o Estado funciona, fazendo aquelas coisas que o Estado faz. E aí leva a pergunta: que coisa que o Estado faz? Quais são essas coisas? E quando você vai elencar, olha, quando eu me preparei para esse vídeo, cheguei a fazer até um elenquinho aqui, mas é um monte de coisa. Eu falei, gente, não dá. Por isso que eu falei, esse vídeo vai ser curto porque não tem como exaurir as questões. Aí eu fui lembrando, pelo menos assim, das teorias econômicas que tem, né? Aí tem, por exemplo, questão fiscal. Isso já é uma coisa. O Estado, ele recolhe um monte de tributos, impostos, taxas, contribuições. Falando nisso, eu já nem lembro mais se eu sei direito a diferença entre um e outro. Eu confesso aqui com vocês. Eu vi uma vez a definição, mas tem alguns. Mas eu não vou nem falar quais são, porque
Eu tenho que relembrar qual é. Mas enfim, recolhe um dinheiro pra caramba. É o que importa, né? E as diferenças técnicas, que é mais para quem gosta de administração pública do que para a economia não é tão importante assim. Mas quem gosta de administração pública. Mas recolhe dinheiro. E aí depois gasta esse dinheiro nas ações dele. Então tem, como todo orçamento, tem a receita e a despesa do Estado. A receita do Estado é a nossa despesa, a despesa do Estado é o nosso ganho. Né? Ele tira dinheiro da gente e depois devolve. Não devolve muito bem, mas enfim. Quer dizer, devolve assim, sai do Estado. Às vezes vai para quem detém títulos financeiros, às vezes vai para as mãos do político corrupto. Também tem isso, né, gente? A gente finge que não, vamos fingir que não. Vamos fazer como se tudo fosse a minha maravilha e tudo seguisse a formalidade legislativa. Mas sai. De alguma forma sai do nosso bolso. E, entra, e depois volta para algum lugar, para o bolso de alguém. Normalmente, infelizmente, bem comum não voltar nem para o bolso de quem gastou, nem que seja de outra forma, mas enfim. Isso é outra história. Então tem essa questão fiscal. Aí os neoliberais, por exemplo, vão dizer assim, não, gastos e despesas do governo tem que ser o mínimo. Não vai entrar nessa questão. Mas é uma forma. Essa, por exemplo, ela é muito importante para as teorias do Keynes. O Keynes falava que o gasto é uma variável importante macroeconômica. Diga-se passagem, a rigor, essas bobagens. Isso teve uma deturpação muito grande na teoria do Keynes depois, mas não vou entrar nisso aí. Quem quiser. Eu não pretendo, por enquanto, fazer nenhum curso tipo HPE, né, História do Pensamento Econômico. Mas existem cursos por aí, talvez um dia eu faça, talvez não. Mas também, se não quiser, eu posso até recomendar ótimos sobre isso, para você entender realmente o que Keynes de fato falou. Não que disseram que ele disse, que é uma besteira. Mas o Keynes, de fato, está focado no gasto. Então não existe, por exemplo, muito essa questão déficit keynesiano, porque não é bem déficit. Déficit é a relação entre o gasto e o imposto. Na verdade, o Keynes está preocupado com o gasto. Até nem tinha tanta ideia de criar déficit. Assim, na verdade, não no longo prazo, pelo que eu me lembro. Mas, assim, mas a ideia principal dele era o gasto. O principal do gasto, por causa do princípio de demanda efetiva e tudo mais. Aí tinha essa questão fiscal. E eu já vi, por exemplo, economistas, pessoas que acham que vêm de economia, falar de Keynes como se... Não, porque eu sou contra... Vai falar de contra a criação de empresa estatal e chamar isso de pensamento keynesiano. Aí dá vontade de perguntar assim, vem cá, eu não lembro de uma passagem que eles defendem de empresa estatal. É outra coisa. Só que eu dei meio que um spoiler de mim mesmo, que eu vai falar os outros termos. Né? Porque assim, aliás eu ia falar de 3, se não me engano. Eu vou falar desse daí que, se não me engano, seria o terceiro, mas agora eu já falei, então dei spoiler de mim mesmo. Existe isso, existe o Estado empresário. O Estado é dono de uma empresa. Famosas empresas estatais. Isso é outro pensamento. Então, quando você fala em intervenção estatal, você está falando de orçamento, da questão fiscal? Ou está falando de empresa estatal? Keynes, por exemplo, não se interessava em empresa estatal. Na verdade, como eu falei, inclusive dentro do orçamento ele está mais preocupado com gasto. Porque na medida que o gasto do governo gera renda fora do governo, isso podia ser decidido por arbítrio político, você podia fazer o que eles chamavam de políticas contracíclicas. Você manter o gasto do governo elevado, quando há uma baixa da atividade, uma baixa da arrecadação, isso ia levar déficit. Mas depois ele fala, olha, mas aí depois nos ciclos de alta você corrige isso. Então, na verdade, não é... Criar déficit não é a chave mágica. O que realmente resolveria é questão gasto. Então, já vê que, inclusive, até o fiscal já não é nem, entendeu? Agora, quem fala de empresa estatal são principalmente o pessoal na periferia do sistema, os desenvolvimentistas, que na falta de grandes empresários na época, principalmente criou uma estatal. Quem era o grande dono do petróleo na década de 50 no Brasil? Ninguém. A gente não teve um grande industrial, sei lá, o Rockefeller. Rockefeller simplesmente entrou na área de petróleo, né? Tem que conferir, mas enfim, a gente não... não, claro, foi isso, lembrei. A gente não de Rockefeller da vida aqui. Então, quem é o grande magnata da indústria do petróleo do Brasil? Absolutamente ninguém. Nem o João Ninguém, ninguém, não existia. Quem foi? O Estado brasileiro. O petróleo, nossa, vamos criar o Petrobras, que existe até hoje. Então, era uma coisa muito mais de certa etapa do desenvolvimentismo de sociedades da periferia, como a latino-americana.
Teve coisa do Estado do Bem-Estar Social que também nos países desenvolvidos teve. São essas noções. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com Keynes. Aí você fala assim, não, intervenção estatal. Não sei o que você está falando, já tem dois. Quer um terceiro? Uma das principais funções do Estado é a regulamentação. E aí, intervenção estatal, se for uma regulamentação muito presa, muito estrita, ou não. Sendo que, na verdade, na prática, você vê que é até difícil definir o que é estrito e não é estrito. Diga-se passagem, por exemplo, inclusive, os neoliberais defendem uma regulamentação mais estrita do Estado. Você fala, ué, não, peraí, você confundiu, não. Lei de responsabilidade fiscal. Porque, como eu falei, no orçamento, para você diminuir a participação do Estado, você precisa de regulamentação mais pesada. O pessoal menos afeito à austeridade fiscal só a favor da desregulamentação do orçamento. Não é uma regulamentação? Você vê que, na verdade, num discurso político, que é o que os políticos fazem, a mídia, também jornais, quando comentam político. Fora que tem jornalista que acha que entende de economia e de política, não tem como, né? Tem jornalista que não tem formação nenhuma em economia e jura que é junto com a autoridade de economia, tem vontade de bater. Entendeu? Se você falar, meu Deus do céu, não fala isso, eu fujo. Não posso bater na pessoa, então fujo, né? Eu fujo. Então tem que sair correndo. Veja na TV e fala, não, pelo amor de Deus, não quero ouvir. É triste. Você fala assim, gente, mas espera aí, essa pessoa não entende nada, né? E aí, quer dizer, fica essa questão assim, você fala assim, intervenção estatal. Eu fiz esses três tipos. E eu queria ter feito mais, mas eu falei, não, vamos fazer logo esse vídeo, porque eu não vou conseguir exaurir esse tema, mas... Gente, se você parar a pensar, tem mais outros tantas formas de atuação do Estado. Primeiro que não é intervenção, porque ele já está lá. Lei existe, gente, vocês querem que não tenha lei? Bom, tem gente que acha que não quer ter lei mesmo. Tem correntes que falam isso. O Estado não tem que existir, não tem que existir um governo com lei, não tem que existir nada disso. Assim. Mas a maioria das pessoas fala, não, tem que ter uma regulamentação, tem que ter alguma coisa aqui. Tanto que muitos liberais, como eu falei, eu sou contra a regulamentação. Tá, você é contra tipos de regulamentação. Né? No fim das contas, ele parece que é mais ou menos como se fosse uma coisa quantitativa, mas não, é qualitativo, no sentido de qual é a regulamentação que você defende. O que tem que ser controlado, o que não tem que ser controlado. Não é assim, libera. Não existe isso. Você vai ver os que são a favor de liberar, não são a favor de liberar, são a favor de restringir algumas coisas. Esse exemplo. Lei de responsabilidade fiscal, que é a nossa aprovada, se não me falha a memória, no ano 2000. Lá no governo Fernando Henrique. É uma coisa defendida pelos neoliberais e é incrivelmente restritivo. Restringe a atuação do Estado. Porque, segundo os liberais, quem ataca a liberdade de vida é o Estado, mas aí você cria regulamentações do Estado e é dos governantes, que também são pessoas, né, gente? É a misconception da coisa, assim, entendeu? Quer dizer, não é leis. Quer dizer, não estou aqui querendo forçar a barra de conceito, mas assim, a gente tem que parar de pensar que definir como se fosse item, questões, tipo quase um formuláriozinho e fosse mais ou menos, sabe? Porque muitas pessoas pensam, sabe quando você vai, hoje ninguém mais faz isso, mas ainda existe isso aí, se procurar, até nas demais TVs tem aqueles controles de imagem, tem brilho, contraste, nitidez, tem uns outros nomes assim. Aí você vai lá e você vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho para ajeitar a sua imagem. Muita gente parece que fala de economia assim, tipo assim, você quer mais Estado ou menos Estado? Você quer mais isso ou menos isso? Primeiro, são alguns poucos itens, tipo um formulário, e a quantitativa é mais ou menos. Eu falo, olha, o que eu estou querendo dizer aqui, não sem querer entrar muito em elucubração e muita forçação de barra, mas o que eu estou querendo dizer é assim, gente, não é nada disso. É assim, o que você propõe, qual, qualitativa, pronome relativo, qual, e específico. Qual é a sociedade que você quer? Não vem dizer se você quer mais Estado ou menos Estado. Entendeu? O pessoal estatista e o pessoal neoliberal estão totalmente errados, todos. Porque se você acha que com mais Estado ou menos Estado você vai ter uma sociedade melhor, você não fez só uma resposta errada, você está na pergunta, sua pergunta está errada. Sua pergunta está totalmente errada. Qual é a atuação que você acha que o Estado tem que ter na economia? Qual é a atuação? Aliás, quais são as atuações? Em todos os sentidos, se fiscal ou não, estatais.
Qual é o setor? Como vai ser? Como é que é a regulamentação? Tem monopólios eleitorais, inclusive, que você privatiza ou não privatiza, né? Mas também nem tudo dá para deixar totalmente estatal. A gente tem que começar a melhorar esse discurso nosso, entendeu? A gente tem que parar de ficar essas loucuras. Senão a gente começa a entrar em discurso e é triste, porque a gente vê boa parte dos discursos por aí, o pessoal só fala mais Estado, menos Estado, mas te define assim. Você fala quando não. Até fiz um outro vídeo aí falando de algumas posições minhas que, olha, eu não sou pró-Estado, mas também não vou ficar aqui fazendo olas ao mercado e dizendo que Estado é sempre ruim, porque não faz sentido. Para mim não faz o menor sentido. Eu não concebo uma sociedade sem Estado. Se é o Estado mínimo, depende do que se considera mínimo. Aliás, os defensores do Estado mínimo têm que pensar o que eu chamaria de Estado com escopo, né? Quer dizer, qual é o escopo do Estado? O que o Estado tem que cuidar, o que não. Você pode definir isso. Agora, mínimo, depende do que você chama de mínimo. Né? Então, assim, não existe. Não existe. O Estado, ele não intervém, ele atua, ele já está lá, ele é parte integrante da sociedade, faz parte do combo. Ele é uma parte da sociedade, inclusive tem pessoas que são seres humanos mesmo, existem na sociedade, tem inclusive interesses próprios e tal. A gente não concebe uma sociedade totalmente anárquica ou anarcocapitalista, sei lá. Existem que defendem isso. Eu, por enquanto, acho que pelo menos no estágio evolutivo da humanidade atual, isso é uma utopia totalmente delirante. Então o Estado continua lá, a gente vai ter que viver com ele. E a gente tem que começar a pensar. Qual é a atuação que você acha que tem que ter no Estado na economia? Como é que é a parte fiscal? Como é que é a política monetária? Como é que quais são as leis que existem? Como elas são feitas? E note que é tudo qualitativo, como eu falo. O pronome relativo que prepondera aqui não é quanto de Estado, que esse é quantitativo, é qual Estado, qualitativo. Qual Estado você quer, entendeu? É isso, gente, que eu queria colocar a isso e vamos melhorar o debate, vamos. Para de falar essas besteiras de mais Estado, menos Estado, que isso quer dizer nada. Você acha que estão explicando alguma coisa, não estão explicando nada. E se alguém explicar para vocês e achar que está explicando, olha, na boa, te dá uma dica, eles não caem. Se eles realmente forem sinceros, eles também são esses que acham que estão explicando nada, não estão entendendo nem a pergunta. E dirá a resposta. Né? Porque se você não entende a pergunta, vai responder o quê? Né? Então é isso, gente. Eu acabei falando até mais do que imaginava, meu Deus do céu. É isso e até o próximo vídeo. Espero não ter me enrolado, mas eu acho que a mensagem principal é essa. Gente, não fala em termos mais ou menos Estado. Fala de qual você quer. Que leis, que regulamentação, que atuações, qual. Bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo.